Então, muito boa noite. Cá estamos de volta para mais uma edição do Girassol Debate. Hoje são 8 de dezembro de 2025. Cá estamos hoje para falar sobre mais um assunto que pensamos ser também importante e que, com certeza, é também do seu interesse. Vamos hoje falar sobre a morosidade judicial versus a prisão preventiva. Há ainda informações que dão conta do excesso de prisão preventiva em Angola, uma preocupação que atinge não só os operadores de justiça, mas também a sociedade num todo. Daí que optamos hoje por falar sobre este assunto e também olharmos aqui para uma espécie de balanço daquilo que foi o ano judicial 2025, já que estamos a terminar este ano, é também a altura de começarmos já a fazer os balanços que se impõem de um ano desafiante. Para tal, vamos conversar com os nossos convidados e passo já a apresentá-los. Está connosco Solange Kwanza, é jurista e advogada. Muito boa noite, bem-vinda e obrigado por ter acedido ao nosso convite. É a primeira vez que está aqui na Girassol TV e no Girassol Debate. Boa noite, Alberto Capitão. Boa noite ao Dr. Nilton, que também está aqui. Boa noite à audiência da Rede Girassol em Angola e Moçambique. Eu agradeço o convite, sim. É a primeira vez que eu participo do Girassol Debate. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. E logo na primeira participação da Solange Kwanza, um reencontro que nós aqui também, mesmo que de forma despropositada, acabamos por promover com o Nilton Capalo convite. Nós aqui afirmamos que é um reencontro porque a Academia o juntou há algum tempo. Dr. Nilton Capalo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, capitão. Boa noite a Solange. Uma boa noite extensiva para os nossos telespectadores. Muito bem, daqui a pouco vamos ter também um representante da Associação dos Juízes de Angola, via Zoom, já que não está por esta altura em Angola, vai participar via Zoom e teremos aqui em estúdio um outro convidado também para ajudar-nos a compreender este desafio da justiça em Angola. Enquanto aguardamos pelos nossos convidados, vamos começar aqui a conversa com quem já está em estúdio. Solange Kwanza, qual é a sua abordagem inicial neste capítulo da morosidade judicial versus prisão preventiva? E a questão que nós lhe fazemos é se esta questão da morosidade judicial continua a ser um tema em Angola ou estamos já diante de um falso problema? Para percebermos esta questão a fundo, é preciso que primeiro comecemos por perceber o que é prisão preventiva. Neste caso, quando fala-se em prisão preventiva, estamos a falar daquelas medidas de coação que são aplicadas a pessoas que sejam suspeitas da prática ou do cometimento de um crime, não é? E a prisão preventiva, por sinal, é a medida de coação mais gravosa, não é? Que deve ser aplicada apenas naqueles casos em que são, ou seja, em que as outras medidas de coação são manifestamente insuficientes para o caso. Quando o acusado ou o arguido apresenta algum perigo no processo todo, daí exatamente, da prisão preventiva. Exatamente. Este perigo pode se consubstanciar em fuga, por exemplo, em perturbação no andamento normal do processo. Ou seja, ele não está devidamente localizável. Há toda uma dificuldade de localizar o indivíduo ou a possibilidade, o risco de fuga. Então, daí, e também indícios fortes do cometimento do crime, como dissemos. Não basta uma simples suspeita, deve haver indícios fortes de que esse cidadão está implicado naquele crime. Daí, então, reunidos estes pressupostos todos, o magistrado competente aplica a prisão preventiva para que o processo siga o seu curso normal, sem interferências. No entanto, o que tem se verificado na prática, já respondendo àquilo que foi a sua pergunta, é que parece que a prisão preventiva, ao contrário do que a lei estabelece, que é uma medida excepcional, torna-se a regra. É comum encontrarmos casos de pessoas que tudo
e por menos indícios que haja, é logo aplicada a medida de coação mais gravosa. Recorre-se sempre à medida de coação mais gravosa. E, em alguns casos, atropela-se aquele princípio do investigar para prender. Aqui, normalmente, faz-se o contrário. Prende-se para investigar. Então, não é um falso problema. É um problema que temos à mesa ainda e, obviamente, que tudo começa no momento da detenção do próprio indivíduo. Se a detenção já é feita à margem daquilo que são os ditames da lei, obviamente que teremos prisão preventiva em excesso e, consequentemente, morosidade processual. Por quê? Se há muitos reclusos, se há um número excessivo de reclusos, logo, os técnicos e magistrados que temos não estão em número suficiente para atender à demanda. Daí que, com o aumento da prisão preventiva em excesso, automaticamente se consubstancia em morosidade processual. Muito bem, já vamos voltar aqui em estúdio. Deixa-me só cumprimentar também e dar boas-vindas ao Dr. Ismael Silva, é juiz e presidente da Associação dos Juízes de Angola. Dr. Ismael, muito boa noite. Bem-vindo ao Girassol Debate, edição desta segunda-feira. Cá estamos em estúdio com o Nilton Capalo e também Solange Kwanza, dois advogados. Seja bem-vindo a este programa. Exato, capitão. Boa noite. Estendo a saudação também ao Dr. Nilton e à doutora Kwanza, se não tiverem erro. Exato. Ok. Estamos a precisar de Kwanzas, doutora. Estamos a precisar de Kwanzas. Eu saúdo a todos e desde já cumprimento igualmente os telespectadores. Claro, em especial, aproveito a ocasião para saudar os associados da AJA, porque a instituição completa 10 anos na próxima quinta-feira. E aproveito a ocasião, na verdade, para cumprimentar a Rede Girassol por trazer à discussão as misérias do processo penal, não é? Discutir aquilo que é um tema muito frequente e muito importante se discutir, que é a morosidade processual e também, de forma específica, a questão da prisão preventiva. Bom, tem um relacionamento umbilical e eu desde já cumprimento a emissora por isso. Se calhar faria apenas uma nota Deixa-me, doutor, deixa-me procurador no painel. Muito bem. Por favor, capitão. Muito bem. Deixa-me aqui aproveitar e vou usar das palavras que usou, pelo menos uma delas, a questão da miséria processual ou da miséria do processo penal, porque esta miséria muitas vezes é atribuída aos juízes. Isso é verdade? Sim e não? Como é que olha para esta atribuição da culpa que tem que ver com a morosidade processual? Bom, eu admito que já tive acesso a essa apreciação que diz que o principal fator da morosidade processual é o juiz. Mas convenhamos que isso não passa de uma visão míope, porque é preciso olhar para o todo, não é? Para identificar, de fato, as causas. Porque se nós encontrarmos causas cosméticas, nós vamos tentar resolver essa cosmética e não vamos resolver o problema de fato. Não negamos que o juiz tem um papel importante nesse processo. Nesse contexto, melhor dizer. No entanto, existem muitos outros fatores que precisam ser avaliados para perceber a ação do juiz. Nós precisamos, por exemplo, perceber, e isso não é alegoria, os números é que dizem que nós temos um número de juízes que está muito aquém do rácio desejável.
Olha que o censo acabou de nos apresentar uma população angolana de cerca de 39 milhões de habitantes. E mais ainda, com uma taxa de crescimento anual de 3%, 3,5%, se tanto. Isso quer dizer, esses 35 ou 3,5% por ano, diz que nós devemos crescer ao ano cerca de 1.300.000. A rácio ideal é que se tenha um juiz para cada 10 mil habitantes. Ou, também é admissível, pelo menos um juiz para cada 20 mil habitantes. No caso de Angola, nós estamos com cerca de 750 juízes. Essa rácio, para o nível de população que temos, diz que cada juiz, temos um juiz para cada 45 mil habitantes. Isso também se opera quanto aos procuradores. Portanto, não devemos ver o juiz como o elemento que compromete a morosidade processual. Essa visão não é a melhor. Porque existem outros fatores aos quais não podemos fechar os olhos que também afetam muito. Se eu acabei de demonstrar que essa rácio nos dá nota de que há uma sobrecarga de trabalho para os juízes, e isso se reflete na morosidade do processo, há um outro... Eu posso elencar pelo menos 5 elementos que comprometem a morosidade processual. Falei aqui da questão do juiz, e isso eu vou inserir num fator relacionado com os recursos humanos. E aí vem juiz, procurador e funcionários judiciais, tanto em número quanto em qualidade desses recursos humanos. Eu não posso deixar de mencionar também um dos fatores da morosidade processual, a anatomia das nossas cidades. A anatomia das nossas cidades comprometem, por exemplo, o cumprimento dos prazos nas notificações. As nossas ruas não têm nomes, as casas não têm número de polícia, os becos não têm nome. Já viu a dificuldade de se cumprir uma diligência em cidades como as nossas. Isso não é uma particularidade só de Luanda, mas é de praticamente todas as cidades do nosso país. Muito bem, doutor Ismael, vou-lhe pedir alguma celeridade para outro passarmos... fator que eu colocaria, mas pronto, não vou monopolizar, mas estamos só a lançar ainda a conversa, apenas de 5, não é? Bom, falamos 2, vamos ter tempo de falar dos outros 3. Exatamente. Doutor Newton, parece que estamos diante de um problema onde o único culpado, ou o culpado principal, não parece ser somente o juiz, se nos apegarmos aqui ao que disse ao doutor Ismael, o doutor Ismael, que é o representante da Associação dos Juízes. Eu lhe pergunto se esta justificativa apresentada aqui, a questão, por exemplo, da questão que tem a ver com a tipologia da nossa cidade ou das nossas cidades, e falava, não é só um problema de Luanda, mas a pergunta que eu faço é, se em Luanda o problema é este, o que é que podemos falar de outras províncias de Angola? Pois bem, capitão, eu corroboro com o que disse o Dr. Ismael, porque, na verdade, devemos olhar a problemática da morosidade processual, ou quiçá da justiça, isto em virtude de vários fatores, que eu posso aqui dizer que são fatores conjunturais, não se olha de forma delimitada para a atuação do juiz ou a intervenção. Estaremos a levantar um problema falso quando procuramos um culpado? Sim. Ou um único culpado? Porque, na verdade, quando se fala sobre a questão da administração da própria justiça, nós temos que olhar vários fatores, conforme fazia a referência. Desde o juiz, o magistrado do Ministério Público,
desde o escrivão, desde o oficial de diligências ou de justiça, todos esses fatores concorrem. Às vezes a dificuldade na notificação, não só em localizar muitas vezes a residência de certos utentes, mas da própria comunicação via telefone, que também não é muito fiável. E a AJA está a levar a cabo um excelente trabalho no que diz respeito aos primeiros estímulos ou incentivos para que nós possamos ter uma administração que não olhe muito para os aspectos físicos, mas, por exemplo, tramitação processual a nível digital para facilitar aquelas são as dificuldades que nós temos enfrentado no dia a dia. Falou, por exemplo, da questão do juiz, de que um juiz, a dado momento, tem, por exemplo, 10, 15 mil processos. Isso é um facto, está aí clarividente. Isso está associado a fatores como também a própria estrutura, muitas vezes, de como estão os tribunais, porque, ora, vejamos, um juiz, em muitas ocasiões, tem que partilhar uma sala de audiência com 4, 5 juízes e, às vezes, na semana só tem um dia ou 2 dias, que não é suficiente pela demanda de processo que tem. Em muitas ocasiões, o juiz é obrigado, num dia de semana, a marcar, por exemplo, 4, 5, 10 audiências, que é para poder racionalizar o tempo que muitas das vezes lhe é disponibilizado. Isso faz com que não funcione. Falou sobre a questão da insuficiência de magistrados. Isso é um facto. E é uma problemática que eu acredito... Para os dois serviços, tanto efetivamente, como... Tanto é que no discurso sobre o Estado da Nação, o Sr. Presidente da República fazia referência que nós não passamos sequer mais de 1.500 magistrados, quer seja do Ministério Público, como de igual modo dos magistrados judiciais. E este é um problema que eu acredito que já deveríamos ter ultrapassado, porque a dado momento, estou recordado no ano de 2017, 2018, foi, na verdade, na pessoa do órgão de tutela, precisamente da Procuradoria, que se fazia referência da necessidade de elevar-se o número. E essa é a questão. Se nós, na verdade, precisamos com urgência, por que não dinamizarmos a coisa? Porque o INES, que é a instituição vocacionada para a formação dos magistrados, em muitas ocasiões vamos verificar que num ano, às vezes, não dá início ao processo de formação para magistrados, o que dificulta a redução. E como se não bastasse, a nível, por exemplo, da magistratura, só temos o INES em Luanda, quando, na verdade, deveríamos ter nas distintas províncias para dinamizar, porque volta e meia temos a necessidade de muitos daqueles que querem ser magistrados saem das demais províncias, vêm para Luanda e há um fluxo e muitas vezes não há correspondência daquilo que, de facto, é a pretensão. Este é um problema que nós devemos, sim, de facto, ultrapassar, porque, humanamente falando, não seria possível um juiz ter 4 mil processos e dos 4 mil processos leva a letargia. Letargia é esta que, por seu turno, está associada aos fatores que aqui já dissemos. Não podemos só culpabilizar a questão do magistrado. Há, sim, muitas vezes, culpa até dos próprios advogados, que em muitas ocasiões são notificados, não aparecem antempadamente. Então, aqui é uma série de fatores que devem ser observados, porque se em determinada causa o mandatário sabe que a partida vai ser beneficiário de uma não ação, muitas das vezes não pratica o ato oportunamente. Isso porque nós não temos as condições criadas para que se inverta, na verdade, esse quadro. Muito bem. Está também connosco e juntou-se há instantes ao nosso painel Mário Aragão, é jurista e também é advogado. Mário, muito boa noite. Não sou advogado. Jurista e analista político, assim é que está correto, não Exatamente. é? Bem-vindo a este painel e levantamos hoje esta temática que tem a ver com a morosidade da justiça versus prisão preventiva. Eu lhe pergunto se, e levantaram-se aqui algumas das causas, a questão que eu lhe faço é por que não encontrarmos agora as soluções se as causas estão identificadas? Muito obrigado, capitão. Boa noite, telespectador da TV Girassol, boa noite, companheiros, boa noite, o colega Ismael. Eu penso que a morosidade nos tribunais é característica típica dos tribunais. É preciso dizermos que a morosidade não Quando está... fala típica, está a assumir que é normal? Devemos aceitar? Não estou a querer dizer que é normal e que devemos aceitar. Estou a querer dizer que é característica típica dos tribunais. A nível mundial, convido, vai a Portugal, vai ver que também há morosidade. E os colegas que me antecederam, quer o doutor Ismael, quer o meu bom amigo Newton, já fizeram menção daquilo que é a pouca funcionalidade, quer dos tribunais, os poucos magistrados, quer do Ministério Público, quer do Judicial,
Mas isso não podemos encarar e deixar levar a carruagem. Embora os tribunais tenham a forma própria de julgar, embora a Procuradoria-Geral da República tenha o seu papel, embora os advogados também tenham o seu papel, aqui nós não podemos esquecer os funcionários judiciais, porque não se faz tribunal sem um técnico de escrivão, não se faz um tribunal sem oficial de diligência, não se faz tribunal sem operário de justiça. Portanto, todos esses fazem com que a tramitação, a celeridade processual caminhe o seu curso normal. Agora, é preciso dizer de que abaixo de 2017, eu penso que esta temática era uma preocupação dos antigos venerandos juízes conselheiros presidente, falo do doutor Cristiano André, falo do doutor Manuel Miguel da Costa, falo do doutor Rui Ferreira. Mas nos últimos anos, e o meu colega doutor Ismael, o presidente da Associação de Juízes de Angola, poderá concordar comigo, nos últimos anos, com a presidência do presidente cessante, o venerando juiz conselheiro Joel Leonardo, nós fomos assistindo a pouca criatividade, a pouca iniciativa do venerando presidente na altura. E nós vimos que, e o Nilton tocou num assunto muito importante que é o INEGE. O INEGE é uma escola que forma juízes. O INEGE não pode estar só sediado na província de Luanda. Isso até parece ser discriminatório, não é? Eu penso que o Conselho Superior da Magistratura Judicial, agora com o novo venerando juiz conselheiro presidente, Dr. Sodré, terá muito trabalho para fazer. É importante dizer que, se de um lado está o Presidente da República, João Lourenço, a incentivar o empreendedorismo, a incentivar que os empresários, quer nacionais, quer internacionais, venham para o nosso país investir, do outro lado está o Poder Judicial, que deve garantir a segurança jurídica dos empresários. Se o Poder Judicial não garantir a segurança jurídica dos empresários, naturalmente o esforço de Sua Excelência, Sr. Presidente João Lourenço, será em vão, porque só se investe num país quando há segurança. E os colegas são advogados, eu nunca fui advogado, só se investe num país quando há segurança. Portanto, eu penso que o Conselho Superior, com a presidência do venerando Sodré e o Tribunal Supremo, concomitantemente o Tribunal Supremo, tem um papel crucial na morosidade processual. Agora, com a divisão político-administrativa, nasce um outro problema. E já vamos olhar para este desafio. Doutor Ismael, deixa-me dizer que está com a linha aberta. Quando quiser fazer alguma intervenção, seja à vontade também para assim o proceder. Doutora Solange, estão aqui identificadas algumas das causas? Se me permite, eu só queria fazer uma nota quanto à apreciação à intervenção do doutor Aragão, só para não existir, para que não exista mal-entendidos, não é? Quando diz que é característica do tribunal... Os tribunais. É só para não pensarmos que tem de ser morosidade. Há um autor que eu gosto muito, Francesco Carnelucci, que ele disse o seguinte: nós não devemos ter pressa no julgar, porque muito facilmente nos equivocamos. Mas... Portanto, o doutor Aragão tem razão quando diz que os tribunais têm velocidade própria. No entanto, o que nós observamos no nosso sistema é uma morosidade doentia, aquela que não permite que se materialize o artigo 29 da Constituição, que é permitir que o cidadão tenha acesso a uma decisão em tempo útil, em tempo razoável. Quando isso ocorre, nós temos de fato de nos preocupar. E nesse particular, a questão de que essa característica deve ser quando ela faz sentido para se buscar a verdade material, e não quando existem uma série de gargalos que impedem a justiça. Porque se a sentença vier muito tarde, certamente já não fará a justiça requerida.
Era só essa nota. Capitão, Eu peço permita-me desculpa, só. doutora, por essa Permita-me questão só. Doutora de Solange, se quiser Sei- intervir, também esteja à Sei que vontade. quer passar a palavra à doutora Solange. Vou-lhe pedir alguma celeridade, porque já Não, é passar a célere palavra. mesmo, e o doutor Ismael faz uma referência muito boa. Eu, quando dizia que tem característica, que os tribunais, não estou a dizer os tribunais de Angola, estou a dizer os tribunais do mundo. Quem vai a Portugal vai ver que há morosidade, quem vai aos Estados Mas Unidos vai devemos ver que há morosidade. Doutor Aragão, os bons exemplos é que devem ser copiados, não é isso? Exatamente, e eu vou me explicar o porquê que eu disse que tem característica própria. O doutor Ismael já trouxe a sua fundamentação e eu concordo com ele. Os tribunais, não pode haver pressa de julgar. Porque os tribunais devem julgar com cabeça, tronco e membro. Porque eu tenho dito que o que fica na mesa do magistrado, quer do Ministério Público, quer do Judicial, não são simplesmente processos, não são simplesmente folhas, são vidas de cidadãos, são decisões que vai mudar a vida de um cidadão. Se o magistrado também tiver pressa de julgar, naturalmente vai trazer uma decisão que não seja consentânea. E eu vou dar um exemplo. Há menos de 3 anos, na província de Benguela, não sei se o doutor Ismael, enquanto presidente da Associação de Juízes de Angola, teve conhecimento, nós vimos um cidadão que foi condenado por homicídio, numa pena de 12 anos de prisão efetiva. Corridos 5 anos, o cidadão que foi acusado de homicídio, o morto, afinal, estava vivo. O morto não morreu. O morto não morreu. Parece ser uma anedota, mas aconteceu isso na província de Benguela. Isso por quê? Bié, doutor. Sim, doutor Ismael. Aragão, Bié? É Bié. Pronto. Bié. Foi condenado Obrigado. a 20 Obrigado, anos. doutor Ismael. Por quê? Porque o juiz não vai atrás do problema. O juiz, nesse O caso, juiz teve não- pressa. Não, o juiz não teve pressa. Atenção, o juiz não teve pressa. O juiz julgou mediante as provas encontradas no processo. Aí nós vamos recair na investigação. Newton, está a pedir a Então, palavra. é o seguinte, essa questão E deixa-me interessante... acrescentar uma nota, e o Newton tem chamado a atenção a isso. Às vezes esta, não diria, velocidade em julgar, em encontrar as causas do problema, faz com que também os juízes incorram a erros que depois, no final das contas, acabam por expor todo um processo mal encaminhado. instruído. Essa é a grande questão. E depois, quando o processo é mal instruído, o trabalho, vamos dizer assim, de maior dificuldade ou complexidade fica com o juiz. Porque a dado momento... Põe em causa todo um sistema. Efetivamente. Porque a dado momento, olhando para a situação em concreto que deu-se no Bié, do indivíduo que foi condenado a 20 anos, cumpriu 5 a 6 anos, depois foi-se vislumbrar que, na verdade, o morto não estava morto, estava vivo. E é bom lembrar que é só um dos muitos casos que acontecem e não são divulgados, por exemplo. A questão que se levanta é, quem pecou foi o juiz da causa. O juiz tem aqui a sua cota à parte, isso é um facto. Mas o trabalho de base foi mal feito. É o que dizia a doutora Solange, a questão de prender para investigar. Se fosse, de facto, levado a cabo um conjunto de diligências que visasse a descoberta da verdade material, conforme estabelece o artigo 145 do Código de Processo Penal, que vem definir provas que visam, no entanto, predeterminar a existência do cometimento de um crime ou não, de certeza que se levaria em consideração se este indivíduo que foi julgado e condenado fez-se, por exemplo, a autópsia do corpo da vítima, chamou-se os familiares, fez-se algum DNA para predeterminar se de facto aquele cadáver pertencia à pessoa referida. E se não foi, onde é que se pecou? Numa situação como esta, o artigo 75 da Constituição fala a responsabilidade do Estado e de outras pessoas coletivas públicas. A meu ver, deveria ser chamado não só o juiz da causa, aqueles que trabalham no processo desde os instrutores, o digno magistrado do Ministério Público, todos deveriam ser responsabilizados. Porque estamos a lidar, e o doutor Mário disse aqui algo importante, está-se a lidar com vida de pessoas humanas. Só que é uma problemática, eu acredito que o doutor Ismael vai corroborar comigo, que eu vejo na necessidade, devido a essas atrocidades que têm vindo a ocorrer há um tempo a esta parte, que se altere com alguma urgência o artigo 16º da Lei 29/22, de 29 de agosto, que vem definir a lei orgânica sobre a organização e o funcionamento dos tribunais de ação comum, que define
os magistrados, no exercício das suas funções, não são responsabilizados civil nem criminalmente. É uma aberração, porque estamos a dar aqui a prerrogativa de que o magistrado, mesmo que não tiver reunido as condições, vai julgar e vai condenar as pessoas, quando na verdade existe insuficiência de prova. O que é que nos diz os cânones do próprio direito? Havendo insuficiência, deve-se fazer o que restou à liberdade. Disse inudúbio para o réu. Na dúvida, decide-se a favor do réu. E o doutor tocou num aspecto muito importante. Quando determinada justiça é levada a longo tempo, ou a justiça tardia, automaticamente torna-se precisamente numa injustiça. E temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio. E até aí está tudo muito bem, mas a questão que se coloca, deste e de outros erros que muitas vezes não se percebe, como é possível determinadas pessoas, muitas vezes praticam atos cujo, por exemplo, valores são superiores, e dou aqui exemplos concretos que temos na nossa praça. Conclua. Sim, só para concluir. De processos, por exemplo, que têm 50 arguidos, 220 declarantes, mas em menos de um ano tem sentença. Que num processo normal não se chegaria a essa conclusão, porque nós estamos a comparar situações de indivíduos que muitas vezes são 2 arguidos e tem, por exemplo, 10 declarantes, leva 4, 5 e às vezes até mais tempo. Onde é que nós estamos a pecar? Estamos a olhar as prioridades das prioridades ou nós queremos que de facto se faça aquela sem inteira justiça prevista à luz do artigo 29º? São essas questões. Doutora Solange. Pois é, eu gostaria de tocar ainda nas causas que muitas vezes levam com que o processo tenha muito tempo a decorrer, além daquilo que é admissível, legalmente falando, não é? Já que falou-se sobre a incapacidade ou a insuficiência do capital humano, mas estamos a nos esquecer também daquilo que são as condições de trabalho dos próprios operadores de justiça, por exemplo. É lastimável que em pleno 2025 a gente vá para um tribunal ou para a sala de um magistrado e não há sequer condições de passar a notificação porque não há material gastável. Está a ver? Nós não temos folhas, por exemplo, não temos tinteiro. Então, como é que um processo que, por exemplo, há prazos quanto à prisão preventiva, o indivíduo está à espera deste despacho e não tem como o juiz despachar, porque simplesmente não há folhas, São não há 6 tinteiros. meses, ou já alterou? Antes, Pode chegar até 18. Até 18 meses. Até 18 meses antes do julgamento. De um ano e não meio, é? mais ou menos, não é? Bem, essa questão que os colegas estiveram aqui a debater, já estamos em sede de um julgamento, já foi julgado, mas há aquelas situações que são realmente preocupantes quando imagina. Ainda tem-se a ideia de que a prisão preventiva é a antecipação da pena. Normalmente, se pararmos para reparar, a prisão preventiva é tida como antecipação da pena. O indivíduo não foi julgado, mas está aí, preso preventivamente, vai à prorrogação e vai mais à prorrogação e quando finalmente é julgado, então subtrai-se aquele tempo que esteve preso preventivamente e se for um lapso de tempo que ainda dá para continuar, continua. Mas há casos em que o indivíduo é absolvido até. E a questão que se levanta é exatamente essa. Quando é absolvido, quem vai repor o nome ou o bom nome deste indivíduo? Exatamente aquilo quando que o se doutor provar que ele não cometeu o crime... aquilo que o Dr. Newton já frisou. Devia-se chamar a responsabilidade, não é? De pessoas que estiveram desde a instrução preparatória daquele processo até ao julgamento, não é? Não é que estamos a dizer que os julgamentos sempre vão decorrer como as pessoas querem, mas é necessário que haja cuidado, porque estamos a falar de vidas, estamos a falar de pessoas que estão privadas do segundo direito fundamental mais importante que o indivíduo pode ter, que é a liberdade. Não é? Depois da vida, a liberdade é um direito fundamental e que muitas vezes este direito é beliscado por falta de cuidado de quem opera o processo, por falta de fiscalização. Por exemplo, quem fiscaliza os prazos da prisão preventiva? Como é feita essa fiscalização? Temos relatórios, temos... como é que a gente pode combater isto, não é? Identificadas que estão as causas, devemos saber como é que, no fundo, agora, cada interveniente deste sistema deve fazer para que esta problemática cada vez seja menos um problema para nós. Como disse o doutor Ismael, e bem, é um estado doentio, é mesmo doentio. É claro que em qualquer latitude há um certo andamento que não agrada a todos, mas o caso de Angola é mesmo doentio, é que não se concebe.
Doutor Ismael, devolvo-lhe a palavra para continuarmos a olhar para esta questão da morosidade e da culpa que é muitas vezes atribuída aos juízes quando se fala, por exemplo, num juiz que marca uma audiência, mas que no dia desta audiência, que foi o próprio juiz quem decidiu realizar no dia tal, este mesmo juiz muitas vezes não aparece, não se faz presente por uma ou outra razão e depois apresenta como justificativo o excesso de casos que tem na sua mesa de trabalho. Essa questão chegou-nos à mesa e a associação tem tratado dessa matéria, discutindo sobre a questão ética com os magistrados, porque entendemos que é importante. O juiz é o juiz quem constrói a sua agenda. Portanto, o juiz tem que ter a responsabilidade de fazer cumprir essa agenda em respeito ao rito do processo e principalmente em respeito às partes que vão para o tribunal. Portanto, nós não concordamos com juízes que marcam e não realizam as audiências no tempo útil em que agendaram. A verdade é que não é só esse fator que contribui no que diz respeito à agenda do magistrado. O que ocorre é que o magistrado tem um número muito grande de processos e muitas vezes, atento mesmo a essa questão do excesso de prisão preventiva, ele precisa dar prioridade aos julgamentos de arguidos presos. Mas nós temos um gargalo relacionado com a infraestrutura. O magistrado ele tem apenas um dia para realizar audiências. O doutor Newton, em determinado momento, fez referência dessa questão do magistrado ter uma sala de audiência um único dia e ter de realizar várias audiências. Às vezes, eu costumo dizer que as audiências têm vida própria. Eu marco 3 audiências, no entanto, só a primeira, e no caso dos crimes, me pode levar o dia inteiro. Sim. Essa questão da infraestrutura dos tribunais, nós não podemos ver de ânimo leve. Porque se eu não tenho infraestrutura em condições, esse será um dos gargalos para o andamento dos processos. Porque para chegar à sentença, o juiz tem de passar pelo julgamento. E se o espaço para a realização de audiências é a sala de audiências. Se eu tenho apenas uma vez, e isso ocorre muitas vezes com os magistrados, de colocarem mais de uma audiência no mesmo dia, nós temos aqui um problema que automaticamente se manifesta, que é a capacidade humana de ouvir com atenção e com qualidade. Portanto, temos prejuízos na qualidade da produção da prova. Se eu começo a ouvir às 9 e até às 19 ainda estou em sala de audiência, humanamente, será que eu estou em condições de produzir, de ouvir com qualidade? E isso estou a falar do magistrado judicial, como se aplica também ao magistrado do Ministério Público. Eu conversei com alguns colegas que dizem, e principalmente depois dos feriadões, é extraordinária a quantidade de arguidos detidos que precisam ser ouvidos para se regularizar a detenção. Um colega me deu nota que agora, depois do feriado do 11 de novembro, ele teve de ouvir 54 detidos como juiz de garantia. A qualidade na produção da audição é prejudicada a cada minuto que passa. Humanamente não é possível. Portanto, se de um lado entendemos que há necessidade de ampliar os recursos humanos,
por outro lado, é preciso criar condições adequadas para que se preste um serviço com a qualidade de serviço de tribunal. Nós já viram os meus colegas do painel, apresentadores, telespectadores, quando visitam um tribunal, o que nós temos lá é tudo menos um atendimento humanizado. Tudo porque não temos condições, as pessoas não sabem onde se sentam, ficam horas em pé, o que prejudica a prova testemunhal, por exemplo. O testemunha não tem uma sala adequada para ser acomodado, portanto, quando ele vai para a sala de julgamento, está extenuado, sem contar que os testemunhas muitas vezes ficam todos numa mesma sala. Alguns, inclusive, a serem intimidados pelo olhar daquele que vai depor a favor ou contra, quando deviam estar em ambientes separados. Doutor Ismael, permita-me aqui... Se nós não virmos isso com atenção, uma adenda. ou seja, conceder ao tribunal infraestrutura doutor e Ismael, atenda ao serviço do tribunal... Doutor Ismael, Doutor Ismael, o Mário e o Aragão pedem aqui um ponto de ordem só para uma nota. Claro, por favor, doutor Mário. Doutor Ismael, eu compreendo a tua explanação e concordo consigo, mas eu tenho dito nas minhas abordagens que o Poder Judicial não pode constantemente reclamar. E vou dizer o porquê. Porque o Poder Judicial também há cifras, há dinheiro. E se há dinheiro... Estamos diante de um problema de dinheiro, Mário Aragão? Estamos diante de problema de dinheiro. É um problema que se... Não, quando eu digo problema de dinheiro, porque ao há questões... ao investimento? Permita-me só. Há questões que o setor judicial, pelas receitas processuais que vai arrecadando, pode melhorar algumas situações em determinados tribunais. Então estará a faltar vontade do setor judicial para resolver Não o problema? sei se está a faltar vontade. Não, na sua opinião. Mas está a faltar seriedade. Porque num determinado momento... Aliás, eu conheço o Poder Judicial há 15 anos. E o doutor Ismael provavelmente conhece mais anos do que eu. Num determinado momento, nós vimos o Poder Judicial em escândalos financeiros. Nós não podemos estar aqui a branquear. Se de um lado está o executivo a querer trazer uma imagem para Angola, do outro lado nós tivemos um Poder Judicial em escândalos financeiros. E estamos aqui a ver e ouvir o doutor Ismael, e muito bem, a reclamar que os tribunais não têm condições. De facto, os tribunais não têm condições. A doutora aqui é advogada. Se for a um tribunal... Então concorda com o juiz? Eu concordo com o doutor Ismael. Por isso é que eu estou a dizer que os tribunais ou o setor judicial não pode constantemente a mendigar. Nós temos que discutir onde é que vão as cifras processuais que os tribunais arrecadam. Porque os tribunais arrecadam dinheiro. O doutor Nilton é advogado, a colega é advogada, eu que não sou advogado sei disso, e o doutor Ismael, que é juiz, provavelmente também sabe disso. Então nós temos que discutir isso. Porque se nós estamos aqui a dizer, não, o tribunal não tem condições, onde é que vão as cifras que o tribunal arrecada? Muito bem, fez a pergunta, doutor Ismael, quer responder rapidamente para fazermos intervalo? Claro, doutor. Eu acho que é muito importante, essa questão que o doutor Aragão levanta é muito interessante, porque, de fato, a pedra de toque reside aqui. E doutor Aragão, e eu concordo com o ponto de vista, porque de facto os tribunais arrecadam. No entanto, essa arrecadação dos tribunais não é suficiente para a revolução que nós pretendemos. Isso tem de estar dentro de uma política de Estado. Quando falamos da infraestrutura, só a arrecadação dos tribunais não está em condições, por exemplo, de permitir que se construa um campo da justiça como a AJA entende que é uma das soluções para Luanda. Mas conseguimos dar os primeiros passos. A questão financeira. Conseguimos pelo menos comprar tinteiro, conseguimos pelo menos comprar resma de papel, conseguimos pelo menos pagar uma empresa de limpeza, porque nós vamos aos tribunais, as casas de banho não têm condições. Eu concordo consigo, doutor Ismael, que o que os tribunais arrecadam não é para grande infraestrutura. Mas as questões micro ou macro, os tribunais podem muito bem fazer. Exatamente, e eu concordo perfeitamente. E esse esforço tem sido feito.
Nós temos exemplos de jurisdições em que os juízes das secções, por exemplo, contrataram funcionários eventuais para manterem a limpeza dos tribunais. Portanto, esses serviços mínimos têm sido feitos. Nós temos realidades em que magistrados e funcionários contribuem para se ir buscar material de consumo. E o que nós temos estado a pregar é que não se faça isso. Nesse momento, para ter uma ideia, as contas dos tribunais estão todas bloqueadas com o surgimento do cofre dos tribunais e da PGR. Isso há cerca de 6 meses. Essa é outra discussão, possível? doutor Ismael. Só um minuto, Essa só um é outra minuto, doutor. discussão. E já vamos, doutor Ismael, vou-lhe pedir... Só um minuto, doutor Aragão. Não, Doutor deixa-me Ismael, só concluir. eu dou-lhe Deixa-me só concluir o raciocínio relativamente a isso, porque Muito é bem. importante. 1 minuto e nada mais, vamos embora. Depois, pois é, se tem as contas bloqueadas, não há dinheiro para tratar das questões básicas. Depois, essa questão financeira, doutor Aragão, é preciso encarar sem paixões. A independência do Poder Judicial depende da sua independência administrativa e financeira. E essa independência financeira não pode estar dependente dos humores do Poder Judicial ou do Poder Executivo. Falo isso de todos os poderes de soberania. E assim juntamos a esse pacote as instituições independentes, que têm papel importante, mas quando não têm independência financeira, não são capazes de cumprir a sua missão. Essa é a pedra do toque. Muito bem, doutor Ismael, nós vamos continuar a olhar para esta questão, ainda bem que fala em independência do Poder Judicial versus poder político ou do executivo. Vamos falar mais daqui a pouco sobre esta questão, para ouvirmos também a opinião dos advogados, que são aqueles que diariamente lidam com este desafio de confrontar o poder judicial. Vamos fazer um rápido intervalo. Estamos hoje a olhar para a morosidade da justiça versus a prisão preventiva, uma realidade que ainda está muito presente aqui em Angola. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Então, uma vez mais, muito boa noite. Cá estamos de volta para a segunda parte do Girassol Debate. Na edição desta segunda-feira estamos a falar sobre morosidade da justiça versus a prisão preventiva. Já que apontamos algumas causas que estão na base desta morosidade da justiça e também do excesso de prisão preventiva. E daqui a pouco vamos olhar aqui para as possíveis soluções que poderão ajudar a resolver este problema. Mas antes mesmo do intervalo, falávamos, e o Dr. Ismael Silva, que é o representante, no caso juiz e presidente da Associação dos Juízes de Angola, levantou uma questão que tem que ver com a independência de poderes, olhando aqui para o poder judicial versus o poder executivo, o poder político, se assim preferirmos olhar para esta abordagem. Eu passo esta pergunta e esta questão também aqui para ouvir a opinião dos advogados aqui presentes, para perceber qual é a vossa visão quanto a esta abordagem que é levantada pelo Dr. Ismael. Quero começar por si, Solange Kwanza. Enquanto advogada, se depara também com esta dificuldade que tem que ver com a separação dos poderes? Sim, isto é evidente, não é? Porque nos termos da nossa Constituição e da lei, os poderes devem ser separados e cada poder deve ter a sua própria independência, autonomia em todos os sentidos. Estará a faltar independência? Estará a faltar independência de alguma forma, porque, ora vejamos, quando os juízes venerandos presidentes, não é, ainda são
Presidente da República, muito obrigada, aí já notamos uma certa interferência naquilo que é um outro poder, que é o poder judicial, não é? Porque o poder judicial, por exemplo, não nomeia o Presidente da República, não é? Então devia-se encontrar mecanismos próprios para que essa separação fosse de facto efetivada, fosse de fato na prática, que não houvesse interferência. Por exemplo, a questão das receitas. Falou-se, e bem, que os tribunais arrecadam, mas arrecadam o que em comparação daquilo que eles ainda dependem, que vem, por exemplo, do orçamento geral do Estado, que depende do poder executivo. Então, toda esta interdependência, querendo ou não, acaba por afetar aquilo que são, muitas das vezes, as decisões do próprio tribunal. Não é? De certa forma, isso tem um impacto direto nas decisões do tribunal, que depois se vão consubstanciar nas decisões ou nos processos que tramitam no tribunal. É uma realidade, nós não podemos fechar os olhos a isso. Nilton Capalo, antes, enquanto estávamos aqui no intervalo, levantávamos também a questão da prioridade. Hoje já se fala da prioridade do arguido em detrimento da prioridade da justiça. Efetivamente, porque a dado momento não conseguimos perceber processos que já remontam desde 2016, 2017, só agora é que, por exemplo, começam os julgamentos. Mas processos que começaram há acessivelmente 6 meses, 7 meses, já temos aqui essa questão da data até, inclusive, do julgamento. E essa questão se levanta muitas vezes quando estamos a falar, por exemplo, eu não diria da qualidade do processo, mas da mediatização das processos. Exato. E é sobre isso que nós temos estado a abordar, e o capitão vai concordar comigo, porque nas minhas abordagens vou com alguma regularidade fazendo referência que fizemos às vezes publicidade de processos que não reúnem os requisitos, mas às vezes para que se vá formar uma opinião pública, volta e meia, esses processos são divulgados. Porque o ponto de partida é não fazer sentido estarem a veicular a nível das redes sociais e de outros meios digitais informações que são fidedignas, que são confidenciais e estão precisamente na mão de pessoas que nem sequer estão interligadas ao processo. E claro que essa é uma questão que precisávamos melhorar. E quando o Dr. Ismael fazia a referência das dificuldades que se tem afigurado, isso é um facto. Posso eu dizer, em virtude de N tribunais que eu tenho estado a acompanhar, falo precisamente, por exemplo, dos tribunais da comarca, ou o Tribunal da Comarca de Benguela, que tem uma dinâmica, por exemplo, diferente do Tribunal da Comarca de Luanda. Isto por quê? Porque eles internamente haviam se organizado na lógica de não permitir com que faltasse materiais gastáveis. Mas isso por quê? Porque foi implementada uma política. Mas agora, com o advento do cofre da justiça, que foi, no entanto, concebido na lógica de mitigar situações que nós estamos a acompanhar, e ouvimos na primeira pessoa do juiz presidente da associação, de que, de facto, tem as contas bloqueadas há mais de 6 meses. E isso dificulta, e de que maneira? Porque nós, enquanto advogados que frequentamos regularmente os tribunais, temos acompanhado situações de que juízes têm que retirar do seu próprio bolso. Há juízes que trabalham com materiais próprios, levam computadores, levam impressoras, muitas vezes até instalam aparelhos de ar-condicionados, porque muitas vezes quando fazem a requisição não se disponibiliza essa verba, como se os tribunais fossem o parente pobre da justiça, quando, na verdade, o artigo 174 e seguintes da nossa Constituição definem a função jurisdicional, que os tribunais são órgãos com competência para administrar a justiça em nome do povo. Não se administra uma justiça com insuficiência de meios, com insuficiência de recursos, até porque, a nível da própria justiça, já temos mecanismo, conforme define o artigo 29º, da questão da assistência judiciária, a questão do patrocínio. Significa dizer, se existir insuficiência, o Estado tem que criar condições. E eu gostava de dizer ao Dr. Ismael, só com a arrecadação daquilo que são, por exemplo, as guias, que são as custas judiciais pagas, muitas vezes não vamos conseguir chegar. E olhando para a feitura ou a estrutura dos próprios tribunais, são quase todas idênticas.
E só para termos uma nota, um dos poucos tribunais com maior número de sala dos crimes é precisamente o Tribunal Dona Ana Joaquina, que tem acessivelmente 7 a 8 salas do crime, quando na verdade vamos para o Tribunal da Comarca de Belas, não passa de 4 nem de 5 salas. Vamos para o Tribunal que está precisamente aqui no Golfo 2, 2 a 3 salas. E vamos precisamente para o Tribunal que está a funcionar agora que era a 15ª secção em Colibengo, nós conseguimos perceber 1 a 2 salas. Então não tem como nós darmos resposta à demanda sem que nós consigamos comatar esses problemas. E a questão que se levanta é, se o problema está identificado, por que quando se fala do Orçamento Geral do Estado não tem uma cifra que venha a ser, no entanto, cabementada para a questão dos tribunais? Por que os tribunais, por exemplo, só para terminar o meu discurso, em muitas ocasiões têm que socorrer-se de infraestruturas que não são adaptadas para os próprios tribunais? É só nós vermos que uma boa parte dos tribunais agora funciona a nível daquelas que eram as infraestruturas dos hotéis IU e ICA, e que, se nós formos olhar, é, por exemplo, deplorável escrivães e oficiais terem que estar em zonas que eram concebidas para lavabos, que não faz sentido. Mário, não é? qual é a leitura política e por que analista política podemos fazer desta questão que tem a ver com a independência dos tribunais versus investimento que precisa ser feito? Sim, senhor. Eu quero começar na designação ou nomeação, se preferimos, de juízes, presidentes e demais juízes dos tribunais superiores. Eu penso que é um respaldo legal e o Presidente da República, simplesmente enquanto comandante em chefe, cumpre o artigo 119, a linha... Titular do Poder Executivo, não é? Não, enquanto comandante. chefe de Presidente da Estado. República, enquanto Presidente da chefe de República. Estado. Enquanto chefe de Estado, ele cumpre o artigo 119, a linha F, mediante proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial ou da Magistratura do Ministério Público. Tudo bem, mas Mário, esta é está a cumprir, tudo bem, sim, mas a questão que nós fazemos é, sim, para aquilo que é hoje a realidade do nosso país, a realidade do mundo até, ainda se recomenda que tenhamos um artigo que oriente para este posicionamento? O que está na Constituição, capitão, é para ser cumprido. Eu tenho dito que nós não podemos... Mas questionável, Dr. Mário. Permita-me só, Nilton. Não quer dizer que é absoluto, não é? Eu conheço o doutor e sei que é democrático. Vai deixar falar. Eu digo que nós não podemos constantemente olhar para os outros países. Temos que olhar para a realidade da Angola. É exatamente desta que estamos a falar, a realidade da Angola é esta que está no artigo 119 da Constituição da República de Angola. Ainda se recomenda? É preciso dizer que não há interferência política. Eu tenho estado a dizer nos debates onde eu vou. Se houvesse interferência política no setor judicial, nós não poderíamos ter o tempo que ficou no Tribunal Supremo o venerando juiz conselheiro João Leonardo. Não diga uma coisa dessa, Dr. Mário. É uma posição contrária, Nilton? Sim, não, porque quando diz o Dr. Mário que não existe essa questão de interferência, permita-me só rapidamente. Tivemos a situação recentemente, eu estou regularmente a tocar nesse assunto. Não, vai falar. Imagine, por exemplo, a situação da veneranda juíza conselheira cessante, Exaugina Gamboa. Não houve, na verdade, não, houve sim, senhor, houve interferência, porque a dado momento a mesma coloca... Deixa o Nilton terminar para chegarmos ao final também. O Nilton está a trazer uma ideia. Coloca-se, por exemplo... Não há fogo na escuridão. Não, permita-me só, doutor Mário. A questão é muito simples. A veneranda juíza conselheira Exaugina Gamboa, no entanto... Tem que trazer a verdade. No entanto, o que acontece? A mesma coloca o cargo à disposição. O doutor Mário cita um artigo interessante, que é o artigo 119. E o artigo 119, quando fala a questão da nomeação do juiz, diz nomeação, não diz exoneração. De forma tácita, a veneranda juíza conselheira foi exonerada. Não é verdade isso. Não é verdade isso. O que não deveria, no entanto, ocorrer, deixa-me lhe ajudar. Coloca o cargo à disposição em virtude de supostos indícios de corrupção e de outros... poderá contribuir isso. Sim, naturalmente. Os juízes em qualquer parte do mundo, e assim em Angola, não são exonerados pelo Presidente da República. O Presidente da República não tem competência de exonerar nenhum juiz. O Presidente da República pode, mediante a Constituição da República de Angola,
solicitar que o juiz ponha o seu cargo à disposição. Mas não deveria ser o presidente e o conselho. Qual a função? Permita-me só. O presidente, no entanto, solicitou que a mesma Deixa-me Eu vou pedir que fale um de cada vez para que Deixa-me só possamos falar. ajudar O que o cidadão aconteceu com a compreender. veneranda juíza presidente cessante do Tribunal de Contas, a veneranda meteu o seu cargo à disposição. Solicitou ao Presidente da República, que já não estava em condições. Doutor Mário. Nós vimos a carta, Colocou o cargo. Não, colocou porque foi a sua endereçada função, no pronunciamento, que tornou-se Deixa-me só público. deixa-me só falar. Não vai no pronunciamento que se tornou-se público, vai naquilo que a instituição comunica. doutor O que o Tribunal Mário. de Contas comunicou é que a veneranda juíza presidente cessante meteu o cargo à disposição mediante carta ao Presidente da República. Eu tenho dito que a política não se miscui no Poder Judicial. E eu tenho noção daquilo que falo. Se assim fosse, se a política se poderia se miscuir no Poder Judicial, nós vimos o venerando cessante João Leonardo com muitos escândalos. Em nenhum momento o Presidente da República interferiu no caso. É o Conselho Superior, e nós vimos os juízes venerandos do Tribunal Supremo que deliberaram a suspensão do venerando presidente na altura e remeteram no Conselho Superior da Magistratura. Doutor Ismael, quer Eu penso ajudar-nos que aqui a compreender esta questão? O problema Doutor Mário. o problema do Doutor setor Mário. judicial é resolvido no setor judicial e não Acho na que, política. eu acho Muito que bem. doutor Mário Aragão é muito coerente quanto a isto. Sim. E nós não esqueçamos, tornou-se público, a dado momento, de que o senhor Presidente da República fez o pronunciamento de que supostas condutas exercidas pela veneranda juíza conselheira Onde é que não... o senhor Permita-me só. Presidente fez essas declarações? Doutor Mário, vamos deixar terminar. Mas tem que trazer a verdade. Vamos deixá-lo Não está terminar. a trazer a verdade. Não, Vamos permita-me deixá-lo só. terminar para apresentar esta verdade que Efetivamente, solicita. sim. Ok. Fez-se, no Doutor, entanto, rapidamente sim, para passarmos fez-se, ao no doutor entanto, Ismael. esse pronunciamento, que foi uma nota publicada por uma cadeia televisiva pública que, de facto, não compadeceria os indícios que pesavam sobre ela no crime de Y. Perfeito. O que é que acontece? Não houve o pronunciamento. E o que nós verificamos a posterior, na mesma semana, é do pronunciamento de suposta acusação pública que pesava contra a mesma, quando nós sabemos que, na situação em que ela vinha envolvida, em condições normais, não seria possível termos já, a bem início, uma acusação pública, mas sim, precisamente, um processo de inquérito para aferir se os atos que eventualmente ela tenha praticado eram correspondentes com aqueles que eram os indícios que recaíam sobre a mesma. Até perfeito. Senhores, eu vou pedir mesmo a vossa compreensão. Mário Aragão. Mário, e o Presidente Mário da Aragão, República... vou pedir a sua compreensão para passarmos a palavra aqui ao doutor Ismael para que, enquanto juiz, possa também ajudar-nos a compreender estes dois casos, só para esclarecer de forma muito rápida, porque há outras questões que precisamos aqui levantar. Doutor Ismael. Ok. Bom, o Presidente da República nomeia de forma discricionária os presidentes ou o Presidente do Tribunal Supremo. No entanto, diferente do que disse o Dr. Aragão, não tem competências para exonerar Exatamente. um juiz-presidente do Tribunal Supremo ou de um Tribunal Superior ou qualquer juiz. Não tem competências. No caso da Presidente do Tribunal de Contas, bom, não posso de facto entrar no mérito da questão, mas chama a atenção uma nota da Presidência da República, publicada no site da Presidência da República, em que se dizia que o Presidente da República retirava o apoio político a então Presidente do Tribunal de Contas. Se calhar, eu gostava de saber o que é que significa esse retirar apoio político. Não, eu Tudo bem? Doutor Ismael, permita-me só. Não, permita-me só. É só um minuto. O que se discute quanto à questão da interferência política, e aqui, na questão da nomeação do Presidente do Tribunal Supremo, é que se entende que quando falamos da interdependência de funções dos poderes soberanos, nós temos aqui o Poder Judicial conferindo posse ao Presidente da República. Tá?
após das eleições, validadas pelo Tribunal Constitucional confere posse. Bom, teríamos aí, eventualmente, uma participação do Poder Judicial conferindo posse, interferindo no Poder Executivo. Mas não há paralelo, porque no caso do Presidente da República, ele tem o poder de nomear o Presidente do Tribunal Supremo e, mais do que isso, esse poder é discricionário, porque ele recebe uma lista tríplice de 3 candidatos que são eleitos entre os pares e, dentre esses, ele pode eleger ou pode nomear, inclusive, o menos votado. Tá? E nessas condições, há aqui uma alegoria que se faz, que se tiverem, imagina, concorrer 4 conselheiros e, eventualmente, 2 receberem a maioria dos votos, um não receber qualquer voto e um deles só tiver apenas o seu voto, ele também vai para a lista tríplice que vai ao Presidente da República. E pode ser justamente o Presidente do Tribunal Supremo nomeado pelo Presidente da República quando não recebeu qualquer voto dos outros conselheiros. Nesse sentido, diz o Dr. Aragão que nós temos de cumprir a Constituição e a lei. E é fato. O que nós temos estado a discutir é que esse modelo que nos traz a Constituição eventualmente não é o melhor. E o que é que se recomenda neste caso, doutor Ismael? Sim, vou já dizer. Dizer antes do doutor Aragão que o apartheid era legal. Tudo bem? Isso não quer dizer que o que é legal é o melhor. Nesse momento, discute-se alguns modelos que eventualmente podia mitigar essa interferência, que era a possibilidade de se criar um regime de presidência rotativa dentro dos juízes do Tribunal Supremo. Ou seja, temos um juiz, reduzia-se o tempo de mandato do juiz, porque atualmente o juiz-presidente do Tribunal Supremo tem um mandato de 7 anos, reduzia-se o mandato e, posteriormente, adotava-se um regime rotativo. Imagina, 2 ou 3 anos a dirigir o tribunal e, na sequência, era substituído, levando em conta um elemento fundamental na magistratura, que é a antiguidade. Não é? Como se fez agora, foram nomeados os juízes presidentes das câmaras do Tribunal Supremo e levou-se em conta esse critério. Mas este Portanto, critério, doutor Ismael, doutor Ismael, também para o presidente do doutor Ismael, você consegue me ouvir, doutor Ismael, permita-me só, porque o juiz, antiguidade, essa questão, permita-me só, doutor Ismael, a função primordial do juiz é julgar. Exatamente, portanto, eu estou consigo. Não, mas permita-me só, dê-me só alguns segundos. É uma consequência natural das organizações, que precisa de um indivíduo que administre, que seja a cabeça do tribunal. Muito bem, doutor Ismael, ficou aqui mitigar essa questão. Muito bem, ficou essencial. Doutor Ismael, dou-lhe um minuto mesmo para concluirmos esta questão. Sim, há outras abordagens que precisamos aqui levantar. O meu bom amigo, doutor Ismael, e presidente minuto e nada mais, da associação, que tem estado a fazer um belo papel. Eu penso que a questão da antiguidade não é um problema que nós devemos levantar aqui, doutor Ismael, porque sempre foi assim. O doutor Ismael, acredito que tem noção que a antiguidade para cargo de presidente do Tribunal Supremo sempre foi a antiguidade. Foi assim com o venerando Cristiano André, foi assim com o venerando Manuel Miguel da Costa. Portanto, e foi assim agora com o venerando João Leonardo e com o venerando Sodré. Portanto, o que nós devemos discutir... Doutor Aragão, eu peço desculpa, há um equívoco aqui. Sim. Nesse momento, o critério para a concorrência, a presidência do Tribunal Supremo não é antiguidade. Todos os juízes podem concorrer. Sim, e foi assim no último pleito. No último pleito todos foi assim. Todos os juízes, conselheiros, podem concorrer. Porque estão em paridade. Nós não temos, não há problema nisso. Porque o que nós queremos é a adoção de um critério
que essa, como posso dizer, essa alternância na presidência do Tribunal Supremo ocorra entre os juízes sem mais qualquer interferência externa. Não, eu penso. Esse é o modelo que nós não podemos. Não há interferência. Nós temos, doutor temos Ismael, outras não há interferência externa. Já para comparar agora e para pôr aqui. O que o presidente. Sim, eu respeito. Doutor Ismael e também doutor Mário, para impormos aqui alguma legalidade. Eu respeito a tua opinião. O que o presidente tem estado a fazer. Não, vou concluir. O que o presidente tem estado a fazer é cumprir a Constituição. Eu tenho dito que não está escrito, não se deve interpretar. Doutora Solange, rapidamente, a sua opinião quanto a esta questão da nomeação, esta discussão que acabamos aqui de levantar. Bem, como disse e reitero, e corroborando também com o doutor Ismael, eu acredito que devia haver mesmo critérios próprios dentro do próprio sistema. Mas que critérios seriam estes? Esta questão da rotatividade? Da rotatividade seria uma solução, sem interferência do Poder Executivo, sem nomeação, assim como tem sido feito agora, e como disse bem o doutor Ismael. Imagine que entre os pares, não é? O doutor Nilton, por exemplo, foi o mais votado e o doutor Mário foi o menos votado, mas quando chega às mãos do Presidente da República, o Presidente da República tem autonomia para nomear quem ele bem entender. E muitas vezes não é aquilo que o Poder Judicial entende como sendo o melhor. Mas é o Presidente da República que nomeia, por exemplo, o doutor Mário, que obteve 1 ou 2 votos, em contrapartida, o doutor Nilton obteve, aqui fazendo uma analogia, não é? Obteve 5 votos. A partida logo é o... Digamos, há uma interferência direta, há uma interferência direta do poder político ou executivo, se preferirmos, naquilo que é a própria administração da justiça. Então, a meu ver, esta é uma questão que ainda precisa de ser muito discutida e precisamos de chegar nesta independência plena do Poder Judicial. E porque assim, desta forma como está agora, não há independência. Não se fala em independência quando há interferência. Doutor Nilton, nós há algum tempo tivemos o surgimento dos tribunais de comarca e eu pergunto se estes tribunais e também a entrada em funcionamento do juiz de garantia, pergunto se estes 2 elementos de alguma forma têm estado a contribuir para a resolução destes 2 problemas que estamos a levantar nesta noite, a questão da morosidade da justiça e a prisão preventiva. Pois bem, já há resultados que nos fazem... Bem, é uma questão que até certo ponto conseguimos observar em um dado momento um avanço, em um outro conseguimos denotar recuos, porque na verdade os tribunais de comarcas foram precisamente implementados com o advento da Lei 2/15, de 2 de fevereiro, que é na verdade a Lei Orgânica sobre a Organização e o Funcionamento dos Tribunais de Justiça Comum, que traz a designação de tribunais de comarca, porque noutra hora nós tínhamos tribunais provinciais e tínhamos os tribunais municipais. O que é que, na verdade, aconteceu com o advento desta disposição normativa? Foi extinguirmos os tribunais municipais e elevamos à sala das secções do tribunal, quer dizer, que eram municipais, passaram para as salas dos tribunais de comarca. Conforme podemos acompanhar a realidade, principalmente de Viana, conseguimos olhar a realidade da Ingombota, o tribunal foi extinto, o municipal, e foi integrar precisamente uma das salas do tribunal da comarca de Luanda, que até aí está tudo muito bem. Agora, a questão que se levanta, os juízes de garantia entraram em efetividade de funções precisamente no dia 5 de maio de 2023, muito embora os juízes de garantia venham mencionados pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico com o advento do Código do Processo Penal em vigor, aprovado pela Lei 39/20 de 11 de novembro. E o que é que nós verificamos? Que precisamente esta figura, o que se aspirava e se perspectivava, é de que viesse mitigar aquele que eram os problemas que nós tínhamos a nível da fiscalização de processos. Só que o que nós conseguimos depreender é que, por não termos criado as condições de forma prévia e antecipada, nós estamos a encontrar um entrave, porque, na verdade, não foram criadas as condições e os juízes têm que estar a trabalhar em salas adaptadas
que nem sequer permite muitas das vezes com que tenha 4 ou mais pessoas no interior da sala, o que dificulta às vezes a mobilidade, quer seja do escrivão, quer seja dos oficiais e dos próprios magistrados. Há, na verdade, a necessidade, conforme nós conseguimos olhar, a posterior apresentação do arguido, no ato do interrogatório preliminar, vai se predefinir qual das medidas de coação pessoal poderá eventualmente lhe ser aplicado. Se for prisão preventiva domiciliar, logo o processo tem que ser remetido para o juiz de garantia. E ainda bem que fala nesta questão da prisão preventiva. Doutor Newton, queremos, e porque estamos mesmo já também... Sim. Com pouco tempo, a questão que nós levantamos no princípio, falamos daquela que a prisão preventiva digamos que é um processo normal daquilo que é a nossa lei. Certo. E faz parte do processo Pois bem, da lei. Mas a questão é, quando é que deve ser aplicada a prisão preventiva? Bem, em que caso é que estamos a doutora Solange, logo na sua nota introdutória, fazia referência, só para dar ênfase, que em muitas ocasiões aplica-se a medida de coação pessoal de prisão preventiva nos termos do artigo 200... É a última de todo o raciocínio. Exatamente, 283 do Código de Processo Penal, quando se verifica a perigosidade de fuga, a obstrução da instrução ou não ter condições para que se apresente o arguido em momento oportuno para a prática de certos atos. E é isso que tem acontecido na nossa realidade? Em muitas ocasiões, sim, mas só aqui para rapidamente esquematizar o meu pensamento, diria que, em bom rigor, o que tem acontecido na prática é que muitas são as pessoas que nem sequer deveria lhe ser aplicada a prisão preventiva. Isto porque existem requisitos próprios, porque um cidadão, por exemplo, que até funcionário público tem identificação, tem precisamente residência localizável, não há necessidade para o efeito. Mas também temos o caso do Dr. Newton, e aqui sendo também a abordagem aos outros convidados, o Dr. Ismael também, nós temos casos de um cidadão que hoje vive no Benfica, passou a noite no Benfica, mas amanhã já mudou de residência. Isso concordo. Já agora, está no Quilamba, sim, por exemplo. Por isso que eu dizia, na minha nota introdutória, são questões conjunturais. Isto porque dizia o doutor Ismael que às vezes há dificuldade de se notificar, mas o problema da notificação está associado à toponímia. Não funciona a toponímia em Angola. É fundamental que nós possamos fazer uma requalificação. Isto porque se o indivíduo vai sair precisamente, ele vive na Samba, mas a dado momento vai se encontrar localizado, por exemplo, no Benfica ou num outro ponto. Nós estamos a pecar na forma de como nós podemos localizar determinadas pessoas implicadas em processos. Agora, como nós podemos melhorar isso? Deve existir uniformização no sistema de justiça, coisa que nós ainda não temos, precisamos melhorar. Porque a dado momento, quando certo arguido é submetido ao auto de interrogatório preliminar, quando esse vem declarar, por exemplo, o seu ordenado ou a função que exerce, muitas vezes o magistrado do Ministério Público, mesmo o juiz de garantia, tem dificuldade em confirmar se as informações que estão a ser prestadas aí são fidedignas, são autênticas, razão pela qual não se compreende muitas vezes. O indivíduo, por exemplo, está implicado num processo que logo à partida subtraiu, por exemplo, um crime de furto ou de roubo na ordem de 2 milhões de kwanzas e lhe está a ser aplicada, por exemplo, uma caução de 1 milhão de kwanzas, quando, na verdade, o seu rendimento nem sequer passa de 200 mil kwanzas, porque, na verdade, na fixação da caução, deve o magistrado levar em consideração a condição econômica e social do arguido. Se não fizer, vamos ter o excesso de prisão preventiva, conforme nós estamos aqui a observar. Doutor Ismael, como é que a AJA tem estado a olhar para esta questão toda da prisão preventiva quando não são cumpridos os requisitos, digamos que legais, e penso que tem a ver também com a atuação do magistrado do Ministério Público, porque eu estou lembrado que foi parte da sua abordagem inicial quando falava que era necessário também ouvirmos aqui a visão deste magistrado. Exato. Eu acho que é interessante que em próximas oportunidades, num tema como esse, também tenhamos a sensibilidade. Posso lhe garantir que tentámos fazê-lo, não não foi possível. Ok, está bem. Mas a questão de se não concordar, eu não posso dizer que sempre que se aplica essa medida de prisão preventiva, que é a última ratio, o juiz está sempre certo. É certo que em determinado momento pode não ter preenchido os requisitos, mas a regra é que cumpra os requisitos. E quando não cumpre os requisitos, nós temos à disposição das partes, e os advogados sabem
os recursos. Porque para as questões processuais, o próprio ordenamento jurídico, no caso o penal, disponibiliza instrumentos para combater um eventual excesso na medida aplicada, sendo certo que sempre que o juiz aplica uma medida, ele tem o dever de fundamentar. E a fundamentação não passa apenas por citar um artigo de lei. Tem de apresentar as razões que lhe levam a sentir convencido, a adotar determinada medida. E pronto, temos casos também de recursos que de facto são tidos em conta pelo Tribunal da Relação e se revoga a decisão do magistrado. Portanto, para questões processuais, necessariamente deve-se adotar o recurso que tiver à disposição das partes. Agora, é certo, por outro lado, também que temos de trabalhar a questão da formação contínua, não é? Dos magistrados, no sentido de abordar esse tipo das medidas de coação pessoal, as 7 que nós temos aí à disposição, para que não seja a prisão preventiva a única alternativa. E como já dissemos aqui outras vezes, ela é a última ratio, porque é aquela que mais afeta a dignidade da pessoa humana. Eu tenho um cachorro no quintal, e ele fica durante o dia enjaulado. A prisão preventiva dá essa ideia de termos a dignidade do indivíduo reduzido ao mínimo. Portanto, nós temos de avaliar muito bem as condições para chegarmos a essa medida. E pronto, eu acredito que os juízes, quando chegam a esse ponto, necessariamente terão ponderado todas as questões envolvidas naquele caso em concreto para definir por essa medida. Agora, sei também que nem todos os casos são acertados. E isso a lei também prevê, por isso tem o recurso como garantia de se regularizar essa questão. Agora, quanto à questão da prisão, do excesso da prisão preventiva, aí os fatores são muitos. Se nós começamos, e essa prisão preventiva pode ser abordada em 2 momentos distintos. Há um momento que ocorre na instrução, e aí vamos encontrar N fatores, como a quantidade de procuradores nas esquadras, que devia haver um procurador, pelo menos, para cada esquadra, e não ocorre. A realidade que nós temos é de termos um magistrado do Ministério Público a atender mais de 3 municípios. Não estou a dizer mais de 3 bairros, estou a dizer mais de 3 municípios. Aí vê se existe, de fato, a capacidade humana de atender a todos os fatos criminais que acontecem nessa circunscrição. A questão da prisão preventiva, se calhar é importante também que se diga, é um problema mais luandino do que angolano. Tudo bem? É importante que se note isso. Quando falamos em excesso de prisão preventiva, dá a impressão que o país inteiro tem esse problema. De fato, ocorrem, mas em menor número, fora de Luanda. O grande problema está em Luanda. Aqui também terá a ver com a questão da densidade populacional? Exatamente. Tem a ver. Estamos a falar que Luanda tem da metade, não é? Não se pode colocar à margem da solução do problema a questão da densidade populacional. A questão da densidade populacional interfere, mas não é o único fator. Nós temos aspectos, e por acaso, menos jurídicos e mais administrativos para o excesso de prisão preventiva. E principalmente em Luanda. Em Luanda, nós temos um maior número de angolanos
de residentes do país concentrados em Luanda. Portanto, isso não se reflete na quantidade de magistrados para atender, magistrados, judiciários, do Ministério Público, de funcionários. Mencionei aqui a questão da necessidade de se ter em cada esquadra um magistrado do Ministério Público, não é? E depois nós temos também a descontinuidade, não é? No processo de instrução, que o magistrado do Ministério Público, ele lida com um ente, que é o instrutor, o investigador, que não está na sua cadeia hierárquica, é de uma outra instituição, é da polícia. Portanto, aqui traz também a colação uma discussão que é antiga, né, mas que se calhar é preciso ter em conta. A investigação, a Polícia de Investigação Criminal deve estar adstrita ao Ministério do Interior ou à Procuradoria-Geral da República. Eventualmente... Qual é a posição da AJA? Qual é a posição da AJA quanto a esta pergunta que eu faço? Polícia criminal, essa é a questão. Nós não precisamos ter fórmulas prontas, mas entendemos que é preciso discutir a questão. Em conversa com magistrados do Ministério Público, eles apresentam, em algum momento, a dificuldade do tratamento com instrutores, que eles não têm dependência hierárquica. Portanto, ele faz um despacho para que seja cumprido e, às vezes, não é cumprido. Bem, ele pode até pedir que seja instaurado processo disciplinar, que será instruído na sua instituição, no SIC, por exemplo. Ok, doutor Ismael, vamos ter de voltar aqui à sala para podermos dar espaço também aos outros convidados, mais concretamente ao doutor Mário e também à doutora Solange. E a pergunta que eu faço é como é que se pode então resolver este problema da prisão preventiva? E nós gostamos sempre de levantar os problemas estão identificados, ou as causas estão identificadas. Vamos passar para as soluções para não continuarmos a discutir o problema. Que soluções é que podem aqui ser aplicadas, Mário? Comece por si, para a resolução deste problema todo. Sim, uma delas foi apontada mesmo pelo doutor Ismael, presidente da AJA. E eu quero trazer uma outra solução, espero que esteja em carteira do presidente da AJA. Eu penso que nos últimos anos o Poder Judicial foi recebendo muitos juízes. E desses juízes que engrossaram o Poder Judicial, muitos deles não têm experiência. Por que é que nós não mudemos a forma de entrada no INES? A experiência também se ganha, Não, espera, atenção. Com a prática. Não. A teoria não é a prática. Não, a experiência ganha-se com a teoria, com a prática, no caso. Vai-me perceber. Um estudante que sai da universidade, provavelmente o doutor Newton vai me dar razão, um estudante que sai da universidade e vai para o INES e torna-se juiz, quando for a um tribunal, não tem a prática. Não tem. Qual é a minha visão? E espero que o doutor Ismael ponha isso em sua carteira enquanto bom presidente da AJA. É que o juiz deve ter experiência processual. O juiz deve vir da advocacia, o juiz deve vir do SIC, o juiz deve vir dos tribunais, porque são esses os técnicos que conhecem a tramitação processual, para quando ele for juiz, quando ele for magistrado do Ministério Público, não encontrar muitas dificuldades, a par daquele que sai de uma universidade, sem desprimor os nossos colegas das universidades, a par deste cidadão que vai para o INES. Por exemplo, nós hoje temos estudantes, juízes, com 27 anos ou 28 anos, é juiz de uma sala de família, por exemplo. E sala de família, sabemos nós, os advogados sabem melhor do que eu, que a sala de família, qual é a natureza processual? É divórcio, é filiação parental. Portanto, um cidadão de 27 anos que não tem uma estrada de vida, eu penso, minha opinião, eu penso que não está preparado suficientemente para atender esses processos deste género. Portanto, a minha visão é, para se tornar juiz de direito, deveria ser um técnico de justiça, aquele que conhece tramitação processual, porque um dos calcanhares daqueles da prisão preventiva é mesmo o conhecer tramitação.
Doutora Solange, como é que se resolve este problema? Pois é, corroboro com o que acabou de falar o Dr. Mário, mas, na verdade, se o problema é transversal, as soluções também deverão ser, não é? Uma solução leva a outra. Tudo começa da tramitação, de conhecer a lei, a própria lei. Porque se um magistrado, seja do Ministério Público, seja magistrado judicial, não conhece, não domina as medidas de coação pessoal, logo vai sempre para aquela que é a mais aparente. Mas nós estamos a falar aqui que ele até teve formação. Pois, até teve formação. E um processo bom para conhecer o processo todo de formação. Capitão, Mas é preciso... doutora Kwanza, permita-me só não roubar a palavra, é 30 segundos. O que tu vais ver no tribunal, o carimbo de entrada do processo, da redistribuição, distribuição, não é a mesma coisa que tu vês numa formação. Na formação são teorias. Na formação são teorias. No tribunal é a prática. Então o problema não é maior. Mas o problema começa exatamente o problema não é daí. maior. Pois, mas começa estará alguém a falhar quando indica estas pessoas para... Mas a formação, capitão, perceba, a formação não é algo que é feito uma vez e acabou. Exatamente. É contínua, deve ser contínua. Não é? E hoje fez a formação, depois já há aquilo que chamamos de refrescamento. Direito não é estático, Depois não é estático, tanto o direito como as sociedades. Então, há necessidade de sempre investir na formação, nos próprios meios, não é? Aí já entra a questão administrativa também. Devemos ter serviços de justiça que realmente funcionem. Eu posso hoje morar no Camama e amanhã no Rocha, por exemplo, mas eu tenho de estar localizável através ou do bilhete de identidade ou de algum documento ou NIF, que permita me localizar a qualquer altura. Porque isso por si só contribui para aquilo que é um dos pressupostos da prisão preventiva, que é a facilidade de localizar o indivíduo. Se há esta facilidade, por exemplo, há uma comunicação, intercomunicação entre os diferentes órgãos, entidades patronais, os serviços que o próprio cidadão, por exemplo, adere, seja serviços públicos ou privados, logo já consegue-se mitigar esta situação. Além disso, também há os próprios meios, não é? Para que a prisão preventiva e, consequentemente, a morosidade processual seja de facto mitigado, é necessário que hajam hoje, mais do que ontem, por exemplo, e amanhã mais do que hoje, recursos à tecnologia. Hoje estamos numa era em que a tecnologia está aí também para servir para esses casos. Ao invés de esperarmos que o magistrado precise de uma sala física para atender o arguido que está preso ou detido, seja, ele tem a tecnologia a seu favor. Que ele consegue... Ou seja, hoje já há julgamentos virtuais. Pois ele consegue realizar uma audiência hoje e cumprir os prazos. Por quê? Ele não precisa da sala que o outro magistrado, por exemplo, está a atender e tem apenas um dia na semana, como disse bem o doutor Ismael. Então, ele consegue, durante a semana, se não for seu dia, por exemplo, por insuficiência de espaço físico, fazer as suas audiências, aquelas que são manifestamente urgentes, de forma virtual. Aqui, a doutora falou em tecnologia e os colegas provavelmente já para terminar os colegas vão recordar. Nós ainda estamos aqui em carta precatória, em carta rogatória, quando a tecnologia poderia nos ajudar de estarmos em carta precatória e carta rogatória. Doutor Nilton, para concluirmos esta questão da solução, e eu lhe pergunto se concorda com esta questão que tem a ver com a formação versus experiência. Não, a formação é fundamental e o que o doutor Mário disse é a mais pura verdade. Paralelamente a ser advogado... Mas aí a culpa é de quem foi ao INES, fez a formação e depois foi nomeado? Não, essa é a questão. Quem permitiu a nomeação? Essa é uma problemática que estou recordado ainda na época do venerando juiz presidente do Tribunal Supremo, na altura, o doutor Aragão. Havia, no entanto, tecido algumas considerações quanto a isto. Tanto é que estava-se na forja de que se conceber um regulamento que colocava como critério mínimo 3 anos para o exercício da advocacia, só depois para o acesso ao INES. Isto por quê? Porque estava-se a verificar que muitos eram os magistrados despreparados e estavam a exercer funções como juízes e procuradores. Então o problema não está no jovem que saiu da universidade e decidiu conseguir uma vaga no INES. Mas em parte a questão está na própria lei que não mas é assim, abre espaço para isso. Há questões que está associado
a experiência. Não só a experiência profissional, mas de vida. Ok. Um magistrado, por exemplo, que vai trabalhar na sala de família, para além de conhecimento científico, ele tem que ter experiência de vida. Porque se ele, no entanto, vai servir como um elo que pode unir ou dissolver, é necessário que este tenha equilíbrio e tenha idoneidade suficiente, mas isso é uma questão que a experiência profissional não lhe dá, no sentido da palavra. Vai se olhar... É mediante a lei. Sim, a consciência. Então, vai se buscar. Então, alguém que não tenha maturidade pode subjugar que a decisão que está a tomar é a mais acertada quando não. Agora, não esqueçamos também que o fator formação é preponderante. Isto porque temos magistrados que em muitas ocasiões dão voltas quando não são necessárias. Por exemplo, um magistrado entender não restituir a liberdade porque olha, por exemplo, no objeto do litígio. Ele está a observar bem, olha, está em causa, por exemplo, um furto de 50 milhões de kwanzas. Mas para todo e qualquer efeito não estão reunidos os pressupostos para a prisão preventiva. Mas ela aplica em virtude do quê? Do valor. Quando muitas vezes ele não segue, como por exemplo, um magistrado do Ministério Público que valida uma detenção ilegal. Nós sabemos quais são os pressupostos para uma detenção. Como, por exemplo, temos a situação daquele que é o crime praticado em flagrante delito e fora de flagrante delito. Só é possível, só para terminar, capitão, só é possível efetuar a detenção fora de flagrante delito mediante um mandado de detenção. E o artigo 260, 250 do Código de Processo Penal é muito claro e evidente quanto a isto. E diz o seguinte, o 253, mandado emitido pelo digno magistrado do Ministério Público. Ok. O que muitas vezes não se verifica. E não se verificando isto, o magistrado, quando lhe é apresentado o Ministério Público, ao invés de sanar esse vício, porque o artigo 186, a linha F, vem, no entanto, dizer que o magistrado do Ministério Público tem que fiscalizar os atos na legalidade. Doutor, e o que é que muitas vezes falando de acontece? valores, e eu quero aproveitar, permita mesmo aqui também o nosso realizador, 30 segundos e nada mais, permitam-me mesmo, porque eu acho que precisamos levantar essa questão. Sim. Corrupção neste processo todo. Existe, não? Sim. Tem estado a contribuir também para esta questão da morosidade versus prisão preventiva. Eu vou pedir Sim, que não, seja mesmo pragmático, você 30 telegrafa. segundos aqui, o senhor. A questão da corrupção, por que é que surge? É um facto, não é? Sim. Isso nós ouvimos e acompanhamos agora, até com os mais alta, até a nível da superestrutura, falou-se em corrupção. Não podemos colocar de parte. Mas de onde é que surge a corrupção? Por conta desses fatores que foram aqui enunciados. Quando há escassez, há dificuldades. O que é que se vai fazer muitas vezes? Tenho poucos recursos, vou trabalhar com o que eu tenho. O que eu não puder, vou deixar à parte. É aqui onde muitas vezes os utentes e terceiros de má fé entram e aproveitam-se da situação dizendo que está bem, eu posso resolver essa situação e vão aliciando. Muitas vezes não é uma questão que começa do dia para a noite. Isso é um processo, porque vou-te criar dificuldade para lhe vender suposta facilidade, quando na verdade sempre está aí. Acontece. Doutora Solange, quer acrescentar algum dado quanto a isso? Sim, com certeza. A corrupção é um problema que está aí, está patente e não se pode negar. Aliás, tem sido discutido, como vimos recentemente em entrevistas, o próprio bastonário da Ordem dos Advogados, não é? Que tocou neste assunto e é um problema que, na verdade, atinge a todos e todos estão expostos de uma certa forma. Há até mesmo no seio da classe, digo, dos magistrados, dos advogados, pessoas que estão nisso exatamente por aquilo que o Dr. Nilton acabou de falar. É que se faltam condições e alguém vem me prometer estas condições, há tendência de pessoas que, digamos assim, não têm o caráter como deve ser, de cair nesta e daí que os processos que estão há mais tempo vão para baixo e aqueles que, de certa forma, criam facilidades para serem rapidamente dirimidos. Sim, 30 segundos. Eu tenho dito que, infelizmente, a corrupção caiu no Poder Judicial. Mas também nós temos bons juízes. E um deles é o Dr. Ismael, é um bom juiz. Um deles também é o Dr. Henrizilda Nascimento. Outro venerando Norberto Capeça, Joaquina Nascimento. Mas também temos juízes de direito, aliás, isso é público, também sinto-me confortável em dizer, que lutou na via pública por causa de 30 milhões de kwanzas. Portanto, isso é só para ver que nível de juiz nós temos hoje. Por isso é que é preciso haver rigor na qualificação de juízes de direito. Bem, doutor Ismael, quero fechar consigo rapidamente.
Muito obrigado. Tem mesmo 1 minuto e nada mais. Meu Deus, temos de isso nos aqui despedir. precisa haver alguma igualdade. Não há é? democracia na Mas TV essa Girassol. nota que o doutor Aragão acabou de colocar, eu estou à procura, doutor Aragão, e até agora não temos nenhum dado fático de que isso ocorreu. Do juiz lutar na via pública por causa de 30 milhões de kwanzas. É público. Eu quero que tragam isso a público, porque tem sido apresentado com frequência, mas ninguém apresenta os fatos e os nomes. Portanto, isso é bom pesar muito bem, porque não parece ser verdadeiro. Mas eu tomei nota, e até porque temos estado a trabalhar nisso, essa questão do acesso à magistratura. A nossa lei permite atualmente que o magistrado, que pode ser magistrado, um indivíduo com 21 anos de idade. E, portanto, questiona-se muito a respeito disso. E, bom, aqui ao doutor Aragão diria, por exemplo, se a questão do Presidente da República é lei, nesse caso também é lei. Muito bem. Doutor Ismael. Mas, olha, eu digo que nós concordamos em... Sim. Olha, tivemos também aqui algum problema na comunicação com o doutor Ismael, e porque também praticamente estava mesmo já a terminar essa o abordagem. acesso à magistratura a o exercício da advocacia por algum tempo. Não é? Temos realidades como essa do Brasil, por exemplo, exige que antes de ser magistrado tenha 3 anos de magistratura. Não é? Então, são modelos que têm de ser ajustados, e recentemente discutiu-se muito a respeito dessa questão, e imagino que num direito a constituir, eventualmente, se leve em conta isso. Muito bem. Doutor Ismael, quanto a fatores nós de solução poderemos para remarcar a este prisão debate. preventiva, como, doutor? Está a concluir? Bom, estou mesmo a concluir. Queria que dissesse... Não, eu estava-me a referir à questão da prisão, do excesso de prisão preventiva. Ele não é um aspecto particular, e a solução passa por resolvermos os gargalos no processo da administração da prisão preventiva. A AJA vai discutir na próxima sexta-feira em Benguela soluções que permitem tornar o processo mais célere a partir de meios que estão à nossa disposição, como meios tecnológicos, sem que necessariamente haja necessidade de ocorrer uma alteração legislativa. Porque existe muita coisa que está aí à nossa disposição e que podemos levar em conta. Exatamente. Agora, por outro lado, há necessidade de se fazer uma reforma transversal no nosso sistema de justiça, para se garantir um processo mais célere. E eu, quando falo dessa reforma, costumo apresentar como exemplo a questão da reforma que levou à junção da Direção Nacional de Impostos e das Alfândegas, passou pelo PERT e resultou na AGT, que eu considero que é um dos únicos, se não o melhor exemplo de reforma institucional que aconteceu no nosso país nos últimos 50 anos. Muito bem, doutor Ismael, nós infelizmente não temos tempo para mais. Isso nas outras instituições, e o Tribunal faz parte Muito de se bem. valorizar. Muito bem, doutor de se Ismael. reformar a infraestrutura e Temos valorizar os recursos humanos. Doutor Ismael, muito Por obrigado favor, desculpe. pela sua participação, e que esta discussão marcada Eu é que para agradeço. sexta-feira seja um sucesso. Nós lá também estaremos, com certeza, por via da nossa representação em Benguela, também para acompanhar este debate e ver se saiam daí boas soluções. Doutor Nilton Capal, doutora Solange Quanz, doutor Mário Aragão, muito obrigado pelas vossas participações também. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Assim que nos acompanhou a partir da sua residência ou local de trabalho, muito obrigado igualmente pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos na próxima segunda-feira com mais um Girassol Debate, para analisarmos um outro tema, um outro assunto que pensamos que será também da sua inteira, digamos, do seu interesse. Até lá, fique muito bem, descanse na paz de Deus
A partir das 6 horas, sabe que pode acompanhar o Bom Dia com Energia na Girassol FM 102.7 e o Manhã Girassol na TV Girassol a partir das 7 horas. Muito boa noite, bom descanso, até a próxima segunda-feira.